Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. O programa de hoje vai fugir daquela estilo, daquela expectativa que a gente cria para o telespectador, que é informar o que é que nós temos, o que fabricamos, o que transportamos, o que transformamos. Hoje nós vemos com um programa para orientação, são instruções, é coisa do momento, é algo que está mexendo com o empresário, é algo que está mexendo com o trabalhador, é algo que está mexendo com o povo, com a sociedade civil, sociedade empresarial. E para tratar desse assunto, que é a reforma trabalhista, nós estamos aqui com o especialista, doutor Renato Santana, que é advogado, especialista na Justiça do Trabalho, juridicamente tem seu escritório que faz todos esses trabalhos, cuida dos empresas e funcionários. E o intuito mesmo é detalhar e explicar para o nosso telespectador, tanto o civil como o empresarial, como a sociedade de modo geral, o que é que muda. Porque vem os condões, olha, está prejudicando, o outro está melhorando, o outro vai melhorar o emprego, o outro vai conseguir um emprego, vai indo assim. E, na verdade, esse programa vem para passar uma régua nessa situação, para a gente detalhar para cada caso, cada situação que tem um vínculo trabalhista, o detalhe de cada caso e cada caso, para a gente poder esclarecer, assim, tentar chegar bem perto daquilo que vocês precisam saber. Desmistificar que é ruim para um, bom para outro, ou que prejudicou, e assim sucessivamente. Nós estamos recebendo o doutor Renato Santana, queria agradecê-la pela abertura, pelo espaço na sua agenda, escritório cheio, sei que você tem feito trabalhos nesse sentido com as empresas, com outros segmentos, mas a gente precisa, como associação, doutor, passar isso para os nossos associados, para a nossa população, que são aquilo que nós temos como raiz, que é o elo entre o capital, nossos empresários, nossos associados, com o consumidor. Então, ele é o meio. Então, fica nessa discussão, é bom, é ruim, foi bom, não é bom, e assim. Então, por isso que a gente convidou o senhor para dar uma acertada nessas informações, para que nossa população, principalmente a barretense, tome ciência do que é mesmo essa mudança e de que pé que ela está. Antes, eu queria que o senhor falasse um pouco, olha, do doutor Renato Santana. O telespectador saber quem é que está falando, quem é o doutor Renato Santana, e na sequência, o que é essa mudança? Por que o Congresso Nacional, por que os políticos, por que o Executivo Nacional mexeu nisso agora? Agora que eu digo assim, vem mexendo, é pela antiguidade, é pela necessidade, é para atualização, é para melhorar emprego, melhorar renda, não sei. Eu queria que o senhor desse também já uma explanada sobre esse assunto, para depois a gente entrar no pinga-fogo. Mexeu ali, vamos fazer um paralelo durante o programa. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, Zé Carlos, e com os barretenses. Esse programa que é tão prestigiado aqui na sociedade local e na região. Então vamos tentar hoje aqui falar um pouco desse tema que é a bola da vez, né? Já que tem sido muito discutido pela imprensa nacional, pela imprensa local e até pela população em geral. Você percebe que todos comentam sobre a questão da reforma trabalhista. Como você já começou a falar, eu sou advogado, né? Sou advogado aqui em Barreto, sou barretense, e meu pai já era advogado na cidade, eu fiz direito e comecei a advogar, e atuo, tenho meu escritório aqui, Santana e Santana Advogados, já há 27 anos, advogo há 27 anos. Sou graduado lá em Ribeirão Preto, fiz a Faculdade de Direito Laudo de Camargo, da Universidade de Ribeirão Preto, e depois sou pós-graduado pelo Centro Universitário de Rio Preto, pela Unirp, e atuo nessa área trabalhista assim, com bastante força, com bastante intensidade, né? E a reforma veio, essa reforma, na verdade, a discussão sobre ela começou em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, o presidente Michel Temer mandou para o Congresso um projeto de lei. E era um projeto de lei tímido, ele era um projeto de lei que previa um número de reforma, um número de mudanças assim, pequeno. Mas o fato é que o Congresso aproveitou a oportunidade e aí fez sim uma reforma, uma mexida bem mais significativa, né? Agora, para você entender um pouco o porquê vem esta reforma, o porquê que ela está acontecendo, é preciso entender o cenário onde nós estávamos vivendo, o que estava acontecendo, né? E o fato é que, inegavelmente, a gente tem um momento de crise
econômica, isso é desnecessário ficar discorrendo, todo mundo já sabe, né? Mas o principal motivo da reforma trabalhista é o chamado excesso de intervenção estatal. O que significa isso? Das relações de direito civil, por exemplo, você tem as regras e os contratos praticamente feitos pelas partes interessadas, que sentam, combinam um ajuste, um contrato, e ali se desenvolve o negócio. O contrato de trabalho ele é um contrato diferente. Ele é um contrato que, embora seja firmado por duas partes, que é o empregador e o empregado, mas existe um terceiro, que é o Estado, que intervém nessa relação. Então você não tem a liberdade do que você vai contratar. Você contrata dentro daquilo que te é colocado pela legislação. E ocorre que essa legislação ela é assim de um peso absurdo, no sentido de permitir ou não permitir algumas coisas. Então é isso que a gente chama de uma intervenção estatal dentro do contrato de trabalho das pessoas. Não bastasse isso, para piorar um pouco, falando de intervenção estatal, com o passar dos anos, o Poder Judiciário, principalmente representado pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, tornou-se um tribunal, a Justiça do Trabalho tornou-se um poder judiciário também altamente intervencionista, mas muito, muito, no sentido de, inclusive, fazer criação de regras. Chegou-se ao ponto do Poder Judiciário praticamente estar ocupando o lugar do legislador, e o Poder Judiciário extrapolava com frequência a função natural do Poder Judiciário, que seria interpretar caso a caso, interpretando, julgar. Eles extravasavam, iam além da interpretação, e o TST começou a criar regras através de precedentes, através de súmulas. Então, aquela linha ali do que é interpretação começou a ficar um pouco abusiva e passou para discorrer sobre regras. E isto tudo mais um elemento para pesar sobre essa relação, sobre esse contrato de trabalho. Então você, diante desse cenário, você praticamente engessava as relações. Nada pode fazer dentro de um contrato de trabalho, tudo muito amarrado, tudo que você quer pactuar não pode. Então isso dificulta a mobilidade das empresas, a mobilidade dos empregados. Empresas grandes sofrem com isso, empresas pequenas sofrem com isso. Então essa legislação ela veio para tentar quebrar um pouco essa intervenção do Estado e para tentar fazer um contrato de trabalho um pouco mais flexível, né? Trazendo um pouco mais de flexibilidade para essas relações de trabalho. Então nesse cenário vem a reforma e apoiado na chamada negociação coletiva, porque a reforma trabalhista ela não tira direitos de ninguém, ela flexibiliza a forma de se conceder os direitos, é diferente. Então é nesse cenário aí que vem toda essa reforma para ver se ajuda, vamos dizer assim, na manutenção dos contratos de trabalho e quem sabe até na criação de novos contratos, né? Nessa reforma, quando você falou na triangulação, na vontade das partes de se fazer um contrato, porque eu vou bem na minha linguagem, contrato é aquilo que um tem uma vontade, o outro tem uma vontade, se reúne. Eu quero fazer isto, eu quero um contrato de compra e venda, eu quero vender minha casa, que você quer comprar a tua casa, vocês dois decidem, não tem interferência de ninguém. Cumpre-se as normas e pronto. O que está acontecendo é que os tribunais, apesar que é o mais caro que tem, né? O custo maior do país hoje são a vara do trabalho, os tribunais do trabalho, sim, são os que mais ganham, o que mais custam para a sociedade brasileira. Tá. Então o que acontece? Tem interferência do governo. Nesse tripé, existe tudo antes da proposta da reforma ou durante as... Existe alguma exigência para a questão de sindicatos? Não. Até então. A reforma sindical ainda não foi feita. Não, sim, mas fala assim,
antes de mexer com essa reforma, tinha alguma coisa que jogava para a decisão sindical também? Sim, a negociação coletiva via sindicato ela já existia, mas ela era engessada também. Então, é por isso que quando a gente fala tripé é o seguinte, olha, na verdade o contrato tem que ser duas partes. No caso do contrato de trabalho, da empresa contratar um funcionário, tinha interferência do tribunal, quer dizer, já era 3 para decidir a vontade de 2, sabe, o acerto de 2. Agora, se tem dentro da exigência do sindicato, sabe, se ele remete ao sindicato, sabe, uma exigência para que tenha um sindicato, a intenção que era difícil antes da proposta da reforma, onde que está a dificuldade a dificuldade tanto para você arrumar um emprego como para a empresa te contratar, sabe, a dificuldade para os dois. Então a reforma, a intenção é amenizar isso. Então a pergunta é, tem do sindicato, onde entra o sindicato antes de mexer nessa reforma? Antes da reforma havia a possibilidade da negociação coletiva, só que ela era uma negociação coletiva muito limitada, porque nessa negociação você não podia mexer em nada daquilo que constava na legislação. Você podia negociar alguma coisa acima apenas do que estava na legislação, e você não podia pegar o que estava na legislação e flexibilizar, estabelecer formas diferentes de concessão. Então havia esse engessamento até na questão sindical. Para você ter uma ideia, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi entrevistado nos Estados Unidos numa conferência que ele participava, e ele fez lá o pronunciamento e o discurso dele, e uma das coisas que ele falou, quando perguntaram para ele o que ele achava da reforma, o porquê da reforma, aí ele diz assim, o Tribunal Superior do Trabalho deve fazer a sua meia-culpa, nós legislamos demais. Ou seja, o presidente do órgão do Poder Judiciário, que deve judicar e não legislar, diz, nós legislamos demais. Quer dizer, e por conta desse excesso, né, de interferência do judiciário ter vontade de legislar, é que acabou culminando na reforma, para ver se dá um freio no judiciário nessa interferência. Na verdade, quando você fala do TST, quando ele cria súmula, quando ele cria normas, na verdade é o seguinte, chega lá em cima tem os juízes, lá em cima do tribunal. O que acontece? Eles analisam as normas, a própria CLT, as regras que tem, e eles decidem. Eles analisam, bom, isso aqui fica bom assim, melhor. E eles começam a emitir as súmulas. O que são as súmulas? Aquilo que decide lá em cima, principalmente aquela que eles começam a vincular com a vara de Barretos. Dando um exemplo, Brasília decide alguma coisa, decidiu assim, outro decidiu assim. Não, olha, se aparecer casos de Barretos que nós julgamos assim, você já julga lá assim. Quer dizer, então eles criam esses regulamentos. Então, atrapalha na relação patrão-empregado, empresário com colaborador, sabe? Então, é para isso que veio, sabe, em miúdos, é para isso que veio, porque tinha muita gente interferida numa relação que pode ser só de 2, pode ser amenizada e pode render muito mais fruto para ambas as partes. É isso, né? É isso mesmo, exatamente. É porque eu tenho que falar meio no... É isso. Para o pessoal poder entender. Porque as próprias redes sociais criticam, sabe? Além da mídia, chega por não. A intenção da sua presença e do programa hoje é falar assim, olha, vamos desmistificar. Ninguém está massacrando funcionário, ninguém está protegendo, e assim sucessivamente, é para se acertar. Na verdade, eu fui muito mais voz, sabe, muito mais poder para o funcionário, para as pessoas que querem trabalhar e, logicamente, para os empresários. Eu acredito que o que acontece com a reforma trabalhista, na verdade, é mais uma questão realmente de mito, de uma propaganda negativa que houve em cima, de supressão de direitos, né? Eu fiz um evento, está fazendo alguns dias, para um público que frequenta o meu escritório. Nós reunimos em torno de 160 pessoas, fizemos uma convenção que durou 3 horas mais ou menos, e de todo o tempo que nós fizemos essa discussão lá, nada se falou de supressão. Porque a legislação ela não faz supressão de direitos, a reforma não faz supressão. Ela pega o que nós já temos e estabelece outras formas de se conceder, mas não há supressão.
Claro, só para dar uma. Nós precisamos ir por intervalo, mas só para corrigir. Quando eu citei com relação ao sindicato, eu acho que tem que existir, lógico, os sindicatos. É a defesa de uma categoria, nós temos muitos sindicatos. O que precisa é acertar, porque a reforma, o doutor acabou de dizer agora, é fazer a mesma coisa, respeitando todos os direitos de ambas as partes do contrato, de uma forma mais moderna, mais democrática, mais prática, com voz. E o sindicato tem que entrar nessas condições. Tem que entrar. Com voz também, mas assim, discutindo, conversando, ouvindo a voz do funcionário, a voz do empresário, do sindicato, não mais com algo só colocando tem que ser assim, na vontade de dois. Mas vamos para o intervalo, doutor, depois nós vamos voltar a fazer um paralelo, o que tinha e o que mudou para poder chegar bem para a população as informações. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados, através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Já é Natal! Promoção de Natal no Comércio de Barretos, 1º de novembro a 31 de dezembro. E tem sorteio de prêmios. Um Fiat Mobi e uma moto Honda 0 km. São 200 empresas participando. Retire o seu cupom, é grátis. Os funcionários também terão prêmio. Visite a casa do Papai Noel no Calçadão. E o comércio terá horário especial.
Realização ACIB Sim Comércio. Apoio Bebidas Poti, Geladinho Legal, Meta Fiat e os Independentes. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos falando sobre a reforma trabalhista. Nós estamos aqui com o Dr. Renato Santana e Santana Advogados, uma pessoa muito querida na cidade, uma pessoa de reconhecimento ímpar dentro da cidade, dentro da vara do trabalho, dentro das situações trabalhistas, dentro das empresas, da relação de trabalho. Mas no primeiro bloco, doutor, nós falamos que a reforma veio para dar uma acertada na situação, em vez de um tripé ou quadripé, nós temos, era para acertar, para ficar na base do contrato civil, é a vontade de duas partes, cumprindo as normas, as leis, mas dentro de as duas vontades. Então nós vamos começar um período agora, dentro do nosso espaço aqui, fazer um paralelo do que era, do que ficou, do que era, do que vem. Mas a primeira coisa que eu queria falar, como a gente está falando de acordos, de acerto entre duas partes, uma das mudanças é o acerto de conta, é pedir conta ou é mandar embora, e sempre foi aquela coisa, se eu pedir conta eu perco isso, se ele me mandar eu ganho isso, eu faço isso, eu tenho que ir no sindicato, chegar lá o sindicato às vezes impõe, não faz isso, aí sim era todo um amarrado, agora não. Se o funcionário, doutor, eu chegar no patrão, eu quero fazer um acerto, o patrão, olha, não sei, eu queria que você explicasse bem, mostrar o tamanho da vontade, do respeito que vai ter pela vontade do funcionário e da empresa, nesse acordo, para você cessar seu vínculo ou cessar seu contrato de trabalho com ele. Essa mudança foi realmente interessante, porque até agora o contrato de trabalho existia, a pessoa vinha trabalhando, e aí para romper esse contrato ele tinha que pedir demissão se ele tivesse com vontade de sair. Ou o empregador ia fazer a demissão se quisesse mandá-lo embora. E não havia a hipótese intermediária quando os dois querem romper o contrato, que seria a rescisão contratual por acordo, e agora isso passou a existir. Então, nós vamos ter agora a possibilidade de rescisão contratual por acordo, quer dizer, eu não preciso pedir demissão e nem ele me mandar embora. Nós dois podemos chegar a um acordo para rescindir o nosso contrato por acordo. Na modalidade de rescisão por acordo, óbvio que vai ter o acerto de contas. E aí o acerto de contas ele é diferente daquele quando eu sou mandado embora e daquele em que eu peço demissão. Como funciona o pagamento? O pagamento é, o aviso prévio se paga metade. Aquela multa de 40% do saldo do FGTS tem que pagar pela metade também. A multa é de 40%, paga 20%. As outras verbas pagam-se na integralidade, férias e 13º proporcional. Então, eu que sou empregador, rescindi por acordo, eu pago 2 verbas pela metade, e eu que sou empregado, recebo 2 pela metade. É esse o acordo. E o contrato se rescinde por acordo. Quer dizer, isso é uma novidade que foi introduzida agora, não havia, e é algo que ficou muito interessante. É bom, no começo, no primeiro bloco, o senhor disse o seguinte: as empresas ficavam amarradas, não queria contratar, evitava contratar e evitava, às vezes, até crescer, desenvolver algum projeto, porque você sempre, não sei, eu tenho que contratar, e vem aquelas verbas, vem aquele peso, e agora ficou muito mais fácil. Quer dizer, agora, as empresas começarão agora, olha, eu posso agora acertar com o meu funcionário, porque a hora que você chega no sindicato, chegava no sindicato, eu tenho que mandar embora aquele quantidade de verbas. Você quer ver uma coisa que... Dá um exemplo prático do que acontecia num acerto de conta, o que acontece agora? Uma dificuldade, por exemplo, falando na questão, por exemplo, de jornada de trabalho, né? Uma coisa que muita gente gosta e acha interessante, eu acho interessante, é o chamado banco de horas. Para uma empresa funcionar no sistema de banco de horas era complicado, porque ele tinha que sentar, fazer uma negociação sindical para conseguir ter esse banco de horas. E agora você vai poder ter o banco de horas em regime semestral, mesmo sem ir ao sindicato, sendo empregado e empregador. Vamos combinar um banco de horas? Vamos combinar. Faz-se o acordo de banco de horas mensal ou semestral entre empregado e empregador. Assina o documento, eu, empregado, vou trabalhando, eventualmente faço horas extras e aquilo vai ficando acumulado no meu saldo, no meu banco.
E depois eu tiro algumas folgas, alguns descansos, que vai debitando no meu saldo. É o chamado banco de horas. Então isso, por exemplo, é uma coisa muito interessante que as pessoas acham interessante, quem trabalha gosta e que era meio um pouco amarrado e agora ficou fácil fazer o banco de horas. Eu vou dando umas pitacadas aí. Banco de horas, muitas empresas sempre quis fazer, mas geralmente o sindicato, não mal do sindicato, eu acho que cada instituição defende o seu. O sindicato, lógico, defendia essa situação. Hoje nós discute-se muito trabalhar sábado, domingo ou feriado, trabalhar um pouco mais de tempo, e o pessoal ficava muito preocupado com isso. Esse banco de horas agora, primeiro você tinha que ir no sindicato, pedir autorização para o funcionário ir fazer 1 hora extra, fazer 3, fazer 2, eu preciso que você trabalhe sábado à tarde, eu preciso que você trabalhe num domingo, eu preciso que você trabalhe num feriado. Mas não tinha, olha, não é porque eu vou te pagar tanto, você descansa a semana que vem, não. Agora você pode, lógico que tem seus limites, mas você pode guardar, olha, esse domingo eu vou trabalhar, pronto. O pessoal que trabalha à noite no Natal, ou que trabalha num feriado, principalmente o pessoal de supermercados, de loja, de posto, você vai contando, vai guardando, olha, eu trabalhei 2 horas aqui, você vai guardando para você adaptar que dia que você quer folgar, que dia que você quer. Então você tem 6 meses para somar isso. Isso daí nada mais é do que chama acordo bilateral, patrão e empregado. Você trabalha domingo para mim? Trabalho. Vai para o banco de horas, fica guardado lá. Qual funcionário que não tem um compromisso do aniversário do filho, e que ele tem uma viagem que ele quer fazer, que ele vai utilizar o banco de horas é muito interessante. É muito interessante. Tem o casamento de uma filha que ele precisa ficar 3 dias, sabe, 3 dias parado para arrumar a festa, depois mais 2 dias fora das férias. Ele vai juntando isso e na necessidade dele, a mulher tem que fazer uma cirurgia, a filha tem que fazer uma cirurgia, ele vai guardando isto sem se sacrificar, sem perder direito, e ele utiliza na época certa. Isso é novo, patrão e empregado conversando, não precisa mais ter essa situação. Falando em banco de horas, que agora pode, patrão e empregado, horas extras, é assim. Você trabalha 8 horas por dia, ou em algum lugar 10 horas por dia, depende da categoria, e você poderia fazer no máximo 2 horas extras por dia, 12 por semana. Então trabalha 44 horas normais, 56 semanais. Hoje, com o banco de horas, você adapta, e tem ainda aquele que você pode trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, mas tem um meio aí, como que ficou aquelas pessoas que querem assim, olha, eu tenho uma necessidade de que a pessoa fique mais que 10 horas na empresa. Como que ficou essa questão da hora extra? A questão do limite para a hora extra permaneceu em 2. Tá. Permaneceu em 2. O que acontece é o seguinte, eu não sei se você já sabe, mas já saiu a reforma da reforma. Já saiu. O nosso país é dinâmico. E a nossa reforma trabalhista ela entrou em vigor dia 11 de novembro, e agora dia 14, terça-feira, antes de ontem, já saiu a reforma da reforma. Ou seja, o governo Temer já publicou uma medida provisória alterando alguns pontos da reforma. Aonde eu quero chegar? Você perguntou do 12 por 36. Então, o limite de horas ainda permanece em 2, mas haveria a possibilidade de você pactuar o trabalho 12 por 36. A jornada 12 por 36, muito conhecida em hospitais, geralmente essas pessoas que trabalham à noite em hospitais fazem 12 por 36. Eles costumam entrar às 7 da noite, às 19 horas, e sair às 7 do dia seguinte. Folga-se o dia posterior e depois reassume no outro. Trabalha dia sim, dia não. Então, na reforma trabalhista original do dia 11 de novembro, o 12 por 36 foi liberado para todo mundo, com um mero acordo entre empregado e empregador. No dia 14 de novembro, que veio a reforma da reforma, procurou-se deixar da seguinte forma: o 12 por 36 pode na área da saúde. E em outras áreas ele poderia, mediante um acordo sindical. Então você fica com essas hipóteses de você fazer até 2 horas extras no banco de horas ou recebendo, conforme o caso, e a possibilidade do 12 por 36. Quer dizer, aí já tem interferência do terceiro. Já teve interferência do terceiro. Já entra o terceiro, quer dizer, o que é o trabalho?
Agora, mas por que 12 horas? Tem muitas pessoas que interessa trabalhar 12 horas e no outro dia não trabalhar. São coisas para acertar. Eu digo porque, principalmente na área da saúde, geralmente as pessoas trabalham, a mulher à noite, sabe, o marido, então você se acerta. Você se acerta com o marido para alguém cuidar da casa, alguém, sabe, um está de folga, outro está trabalhando e vai mais ou menos assim para poder se acertar essa situação. E tudo vai caminhar para que tudo funcione daqui para frente, mais tempo aberto. O posto vai ficar mais tempo, vai ficar mais tempo aberto, farmácia mais tempo aberto, supermercado mais tempo, loja mais tempo aberto. Por quê? Nós estamos numa globalização e com o mercado, com o comércio na internet, as lojas que a gente chama lojas de rua, doutor, ela vai ter que se estender, esticar para se atender mais a pessoas. São as lojas, sabe, de rua. Então, é muito interessante que alguma loja, que algumas empresas do mercado varejo comecem a trabalhar das 8 às 20. Por quê? Ele pode ter um bloco de funcionário de 12 horas, ele trabalha um dia hoje, pula. Por quê? Para ele levar às 20. Isso justifica. Porque nós temos mais de 1.000 funcionários, ou muito mais, aqui no centro só. Você sabia que um funcionário do centro, ele para comprar na loja vizinha, ou para comprar um outro produto, ele não tem o espaço, ele tem que fazer correr na hora do almoço, porque ele fica tempo... Sim. Então, essa dilação... Exatamente. Essa dilação vai contribuir também para o comércio. Doutor, mas nós estamos falando banco de horas, trabalhar, hora extra, descansar um dia para trabalhar 12, férias. Então, a férias, olha que interessante. Toda essa sequência de benesses. Olha que interessante. Eu repito, não há supressão de direitos. O que existe é uma flexibilização na forma de se conceder. As férias sempre foram de 30 dias e tinha que se conceder as férias de única vez. E eu pergunto, quem nunca teve vontade de fracionar as suas férias? Quem nunca teve vontade de tirar um período agora e outro mais adiante por um acerto de compromissos particulares? Isso é muito comum e você tinha um entrave da legislação. Agora você pode dividir as férias em até 3 períodos, sendo que um deles não será inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não inferior a 5 dias cada um. Até 3. Posso parcelar as férias em 2? Pode, né? Até 3. Então, é uma novidade que veio, por exemplo, que para mim só veio agregar. Eu não sei o senhor, doutor, mas férias de 30 dias é duro, hein? É difícil ficar em casa 30 dias, a não ser quem vai viajar. E assim, eu acho difícil uma pessoa viajar 30 dias, porque isso tem um custo, evidentemente. As pessoas viajam uma semana, 5 dias, um pacote de turismo que geralmente é uma semana, 10 dias. Então é difícil, ninguém tira 30 dias para ficar direto no lazer. Exatamente, porque na verdade as férias que você tira é para fazer alguma coisa, sempre se adapta para alguma coisa. Olha, vou viajar, mas assim, hoje, um cruzeiro é uma semana, você vai para a praia, olha uma semana, lá, é uma semana, o resto você ficava em casa, descansa. Mas hoje você pode, durante o ano, ou descansar uma no semestre, 2 no outro, ou uma e fica muito mais tranquilo. Fica muito mais tranquilo. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, divide isso em 2, janeiro e julho, pega férias escolares com as crianças. Então, assim, e a remuneração disso alterou alguma coisa? Não, o dinheiro é o mesmo. Sem prejuízo de dinheiro, sem prejuízo algum. Como que fica então, doutor? Eu vou sair agora, vou tirar 14 dias agora. Você recebe os 14 dias com um acréscimo de 1/3. E depois vai tirar outra, recebe cada um no seu... Sim, cada um no seu tempo. É muito moderno, agora eu vou para mais uma pergunta. É muito moderno agora. A gente vê, logicamente, em grandes centros, grande trabalho, o trabalho intermitente. Como ficou? Explica para o pessoal, para mim, o que é o intermitente e como que vai funcionar isso. Porque é uma nova modalidade. Sim. Já existe, mas Sim. não era regulamentado. Isso. Eu quero que você explique assim, para entender, olha, o que pode acontecer. Porque para as pessoas entenderem direitinho... Eu penso que o trabalho intermitente ele veio assim em boa hora. Porque o mercado estava pedindo isso. Existem atividades que, em certas épocas do ano, ou em certas épocas dentro do próprio mês, o movimento é grande, precisa de muita gente trabalhando. E existem períodos da semana, do mês ou do ano em que não há tanto trabalho. Então vamos imaginar que você trabalha numa área de lazer. Férias de julho e de janeiro, dezembro,
talvez seja um período muito movimentado. Outras épocas não. Na área, por exemplo, de alimentação, bar e restaurante, é óbvio que de quinta a sábado, de quarta a domingo, de quarta... Aumenta o movimento. Páscoa aumenta o movimento, Natal movimento, sexta, sábado, domingo aumenta o movimento. Você vai num restaurante segunda-feira, não tem ninguém, Exatamente. Terça não tem ninguém. Então são atividades que são oscilantes, com um tempo de grande trabalho e tempo de pouco trabalho. Hoje é possível você fazer o contrato de trabalho intermitente, você contrata o trabalhador, ele é seu empregado, registrado em carteira, e ele só vai ganhar pelos dias em que ele for convocado. Então eu empresa, não preciso ter um custo fixo mensal, porque ele não vai trabalhar para mim todos os dias, só quando eu o convocar. Eu faço a convocação, e ele não fica proibido de trabalhar para outros. Então, se por exemplo, dentro de 30 dias eu o convoco para trabalhar 10 dias apenas, não quer dizer que ele vai ficar 20 dias sem receber, ele pode arrumar uma outra atividade. Eu faço a convocação dessa pessoa para vir trabalhar 3 dias antes, e ele diz se ele vai poder vir para mim ou não vai. Se ele vier, ele vai trabalhar e ganhar. Se ele não vier, ele não vem e não ganha. E eu posso ter vários trabalhadores nessa condição intermitente. Então, se eu sou um restaurante que tem um fluxo de pessoas, por exemplo, eu tenho garçom, e aí meu fluxo é quinta, sexta e sábado, eu posso fazer isso. Registrar ele para trabalhar 3 dias. Exatamente. E ele vai ser convocado. Como que é a verba? É tudo proporcional. Ninguém vai ganhar menos do que o salário mínimo diário ou o salário da categoria calculado por dia. Se o salário de um garçom hoje, seja na categoria, seja R$2.000, ele vai trabalhar 3 dias por semana, 12 dias, ele vai receber proporcional, férias proporcional, 13º proporcional. Fundo de garantia, carteira assinada e recolhimento previdenciário. Só para entender, quando ele falou de eventos, por exemplo, nós temos um clube aqui, o Rio das Pedras. Sim. O Rio das Pedras, segunda, terça e quarta e talvez até quinta, né? Mas ele precisa de alguém, de segurança, de pessoa que salva a vida, de atendente, de alguém para cuidar das crianças. Ele pode contratar pessoas para trabalhar 3 dias, sexta, sábado, domingo. A pessoa tem outro emprego. Sim. E vai acontecer de empresas e segmentos que precisa da pessoa segunda, terça, quarta. Sim, sim. Porque vai ficar barato para a empresa, você tem 2 empregos e ganha com os 2. Sim. Quer dizer, você percebe que é um tipo de contrato que foi regulamentado, que o mercado já estava pedindo, exigindo isso, e você não tinha legislação para aplicar. Gente, eu vou fazer um bico, eu vou fazer um bico sexta, sábado, domingo, agora acabou o bico, mais ou menos isso, a empresa pode te contratar. Você pode regularizar o antigo bico. O bico, acabou o bico, a pessoa vai lá, eu contrato pessoas para fazer. Sim, sim. Eu penso que vem em boa hora, eu não vejo mal nenhum nesse dispositivo, e foi muito criticado, mas eu não vejo razão para crítica, porque ele vai regularizar quem trabalhava irregular. Doutor, nós vamos nessa sua questão, terceirização. Sim, a terceirização... Já que nós estamos falando do bico, vamos entrar agora na terceirização, que é o que eu trabalho que... A terceirização também mexeram nela. A terceirização, no Brasil, não tinha regulamentação a respeito. Você tinha apenas uma legislação que falava de trabalho temporário, mas não havia uma regulamentação maciça sobre isso. O TST veio e criou uma regrinha, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma regrinha através de uma súmula dizendo que não poderia se fazer terceirização na chamada atividade fim. A atividade fim é aquela atividade que a empresa objetiva. Se eu tenho uma loja que vende calçado, meu objetivo é vender calçados. Não é fazer limpeza, não é fazer segurança, não é fazer manutenção predial, ainda que na minha loja. Então, o TST dizia, olha, terceirização você faça apenas nas atividades meio. Não faça terceirização na atividade fim, porque não pode. O TST criou, já que não havia legislação, criou essa regra. A reforma trabalhista, o que ela mudou foi o seguinte: você pode fazer terceirização em qualquer ramo, em qualquer atividade, atividade meio e atividade fim, não tem limites. Ou seja, ampliou-se aquilo que é possível fazer terceirização. E de qualquer maneira, eu também não consigo ver assim prejuízo com a nova regra da terceirização, porque assim como era no passado, quem terceirizar
se eu contrato um prestador de serviço para vir fazer a terceirização, eu continuo responsável financeiramente. Então, se a empresa que eu contratei não pagar os empregados, eu sou o corresponsável. Então, veio a terceirização de maneira ampla, maciça, mas não tirou a responsabilidade, a corresponsabilidade do empresário em relação aos empregados que vieram na terceirização. Então, eu não vejo prejuízo no que foi estabelecido agora para os trabalhadores, porque eles estão garantidos pelo seu empregador original e por quem contratou o seu empregador, né? E aí ampliou-se, possibilitou eu terceirizar qualquer setor. Vamos lá, a terceirização, ele explica muito bem, mas tecnicamente. Os bancos, a pessoa vai ao banco, a hora que ele chega lá tem o funcionário do banco, mas tem os seguranças da porta. Os seguranças é uma outra empresa que faz. Você vai no Distrito Industrial, ou no Minerva, ou no Friburgo, se você chega na recepção, o pessoal que abre a porteira, o pessoal que atende, é uma empresa terceirizada, é uma outra empresa. Mas de primeiro não podia, lá dentro da Mariol, onde fabrica medicamento, ele não podia ter um terceiro, ele tinha que ter só funcionário dele. Hoje não, hoje ele pode ter terceiros lá dentro, fazendo o serviço dele. A loja de calçado que você citou, pode ter terceiros vendendo calçado, não é mais só a pessoa da limpeza, não é só mais a pessoa da recepção. Então, isso. Trabalho em casa, como ficou, doutor? É o chamado teletrabalho, né? Ou por outros, a legislação às vezes se refere ao home office. Isso. Né? O teletrabalho. O teletrabalho, ele era uma coisa que também o mercado já vinha pedindo uma regulamentação, porque é uma realidade dos tempos modernos, né? O home office, então, ele se caracteriza pelo trabalho em que a pessoa o realiza em casa, com o uso de tecnologias da informação, ou seja, internet, computador, tudo quanto é tipo de ferramenta eletrônica de comunicação e de armazenamento de dados. O teletrabalho, ele é feito em casa, pactua-se, contrata-se entre empregado e empregador como será a questão do custo operacional, quem vai comprar o quê, computador, manutenção, impressora, combina-se também o quanto essa pessoa vai ganhar. Essa pessoa, evidentemente, estando trabalhando em casa, ela tem uma certa liberdade, porque ela não vai ter horários rígidos, ela vai ter tarefas que ela eventualmente tem que cumprir. Não é proibido no home office, no teletrabalho, não é proibido que eventualmente essa pessoa vá até a empresa para fazer algum tipo de acerto, prestação de contas, entrega de material, reuniões. Então, eu trabalho predominantemente na minha casa e, eventualmente, eu sou convocado para uma reunião. Esse é o teletrabalho. Ele não está sujeito ao regime de horas extras, porque não há possibilidade de eu controlar, do empregador controlar, se ele fez ou não um horário extraordinário. A combinação do valor que vai ganhar, a combinação da manutenção dos equipamentos e de quem vai fornecer, a questão do segredo empresarial, porque isso tem que ser cuidado, né? E esse é o teletrabalho que, na verdade, em alguns segmentos já existia na prática, sem ter uma regulamentação adequada que agora veio. Na verdade, isso é bom para as mulheres, geralmente, sabe? Aquelas pessoas, porque a empresa, por exemplo, vou dar um exemplo bem, ele dá um exemplo técnico bonito, eu tenho que dar uma quebrar um pouco para poder passar para você. Às vezes tem um funcionário que vai numa empresa, ele senta na frente do computador dele, ele tem digitão relatório. A pessoa tem a loja, a venda do dia todo, ele tem que passar para o computador. Esse serviço, ele não precisa, às vezes o funcionário fica o dia todo na loja esperando as demais lojas, os demais setores trazer aquilo que ele colocou, ele precisa passar oficialmente. Esse pode ser feito em casa. Então a empresa contrata uma pessoa que recebe todo aquele movimento diário, ele chega na casa dele, ele digita, a hora que a criança está dormindo, depois do almoço, a hora que ele quiser, ele digita e presta uma conta para a empresa. Quer dizer, não precisa ter uma pessoa na empresa o dia inteiro esperando a fulana
passar o relatório ou não. Junta, bota no envelope, ele faz em casa e presta a conta para a empresa. E os contratos atuais, eventualmente, eles podem ser transformados no teletrabalho, porque ele estava trabalhando internamente, porque não havia outra possibilidade. Os contratos atuais, se houver o acordo entre as partes, ele pode ser transformado em teletrabalho e a pessoa passa a trabalhar em casa. Quer ver com tranquilidade? Você ia na empresa todo dia para fazer esse trabalho. Acordo patrão e você, patrão e empregado que faz isso não parte. A partir de agora você pode fazer na sua casa. É bom para a empresa, ela precisa de menos espaço e é bom para você que você está dentro da tua casa, lógico. Você tem que se acertar com o seu patrão. Vamos para um outro intervalo, mas nós voltamos já já. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para o intervalo, já já estamos de volta. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos, distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Promoção de Natal no Comércio de Barretos, 1º de novembro a 31 de dezembro. E tem sorteio de prêmios. Um Fiat Mobi e uma moto Honda 0 km. São 200 empresas participando. Retire o seu cupom, é grátis. Os funcionários também terão prêmio. Visite a casa do Papai Noel no Calçadão. E o comércio terá horário especial.
Realização ACIB Sim Comércio. Apoio Bebidas Poti, Geladinho Legal, Meta Fiat e os Independentes. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Renato Santana. Pelos blocos anteriores, viu a categoria, viu o nível, viu o tanto de estudo, a competência, sabe? E as informações que estão chegando aí no nosso telespectador, algo moderno e de momento, é coisa da hora, é agora, e que pessoas de casa, dona de casa, o funcionário, as pessoas estão acertando aí, sabe, com dúvidas, porque a mídia fala uma coisa, o jornal outra, a rede social outra. Doutor, mas vamos lá. O programa nosso está chegando ao final, vamos te dar aí um espacinho para a gente poder discutir, mas falta um tema: contribuição sindical. Nós falamos no primeiro bloco que tinha o tripé, depois passou para quadripé, onde entrava o sindicato. Hoje, tinha uma contribuição. Quantas contribuição tinha para o sindicato? São 3 ou 4 que tinha. Como que está hoje, principalmente a contribuição sindical? Haviam diversas contribuições, porque conforme o sindicato é a quantidade de contribuições que ele colocou. Mas via de regra os sindicatos tinham uma mensalidade associativa para quem é sócio do sindicato. Havia contribuição sindical, que essa era obrigatória para qualquer pessoa, sócio ou não do sindicato. Você tinha ainda a contribuição assistencial, que geralmente é aquela pactuada, contratada lá na convenção coletiva anual. Então você tinha essas 3 contribuições. O que acontece agora é que quando você for sócio de um sindicato, você vai lá, se associa e paga aquilo que você combinou quando foi ficar sócio. Mas o que importa mesmo para a gente aqui é a questão da contribuição sindical, que é aquela obrigatória, 1 dia de trabalho por ano, vinha descontado na folha de pagamento de março. Essa contribuição sindical, ela ainda existe, porém, desde que você, empregado, concorde em pagar. Então, ela vinha descontada no seu contra-cheque automaticamente. E agora, quando chegar em março, você tem que autorizar. Eu concordo que desconte a contribuição sindical. Se você concordar, ela será descontada. Caso contrário, não será descontada. Homologação, doutor? Acabou. Então vamos falar da homologação. Acabou. Eu queria que você fosse breve, falasse da homologação, como que era, como que está agora, e você tem aí aquilo que não te perguntei, aquilo que não falou, aquilo que você acha interessante para encerrar isso. A homologação era aquele ato em que, quando o empregado sai da empresa com mais de 1 ano de trabalho, o acerto de contas desse empregado era feito na sede do sindicato ou lá no Ministério do Trabalho, ali na Avenida 23. Isto agora acabou. Quando o empregado sai, não tem mais homologação. Ele vai até o escritório do seu empregador, da sua empresa, e lá ele vai receber o acerto de contas, assinar a documentação e acabou. Não existe mais a homologação. Então foi simples assim, simplesmente se extinguiu a homologação, acabou. Agora, a mensagem que eu acho interessante deixar para todos é o seguinte: as empresas e os empregados precisam acompanhar as mudanças. Hoje em dia os meios de informações são vários, a internet está aí para todo mundo que quer acompanhar. O que eu posso recomendar para os empregadores, para as empresas em geral, é que procurem se atualizar das reformas. São muitos pontos que foram alterados, mas não quer dizer que eu vou usar todos aqueles pontos na minha empresa. O empresário vai, verifica todos os pontos que foram alterados e quais pontos podem interessar para a empresa dele, né? Sente com o seu gestor de recursos humanos, com o seu departamento pessoal, eventualmente com a sua assessoria jurídica, e faz dá uma geral naquilo que mudou e naquilo que ele pode aproveitar e puxar alguma coisa para a sua empresa para ter um melhor rendimento, né? Eu, de qualquer maneira, disponibilizo no meu site santanaadvogados.com.br. Lá tem um material que eu disponibilizo para quem quiser acessar o site. Tem um trabalho completo de tudo que foi alterado nessa reforma trabalhista. Vocês viram a aula, o quão foi produtivo esse programa hoje? Eu gostaria que aproveitasse, gostaria de colocar aqui a associação à disposição, o site Santana e Santana Advogado vai estar passando aqui para você acessar esse site, utilizar, procure a associação. Se a gente tiver que encaminhar
para outro setor, ou fazer uma reunião na tua empresa, patrão empregado. Isso é muito interessante, essa conversa. As empresas têm vários funcionários, não custa tomar um café. A gente convida o Renato, vai para as empresas, ou um outro profissional, não sei. Se ele não puder, a gente busca alguém onde você coloca o seu RH, os funcionários, que a gente pode discutir e falar isso, justamente para amenizar essa pressão que vem de fora, que não é a real. A real é aquilo que a gente passa. Na verdade, não prejudicou nenhum funcionário. Isso é simplesmente agora, o funcionário tem voz, a empresa tem voz, é os dois que vão se acertar. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Eu sei que é difícil no seu espaço, mas muito obrigado. Foi muito interessante para mim, foi muito interessante para a Associação Comercial, muito interessante, logicamente, para os nossos telespectadores. Muito obrigado, ficamos muito gratos e, logicamente, foi muito ilustrativo esse programa nosso. Pois bem, este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.